Fala galera do canal O Mapa da Cripto, sejam bem-vindos! Excelente segunda-feira para vocês, galera. Então, a pedido de um inscrito, eu vou estar analisando o token Spell agora e também vou estar analisando um outro ativo que é a Selfie Key. Dois ativos com um valor de mercado muito baixo e que tem boas projeções mais para frente, mas para isso a gente precisa ver grandes movimentações, porque atualmente esses ativos eles estão com um nível de negociação muito baixo. Normalmente um ativo que ele é considerado com a grande movimentação, né, o de mediano para cima, é um ativo que tem ali de 10 milhões para cima de negociação por dia, e esses ativos não têm entregado um volume de negociação muito legal, tá? Deixando bem claro aqui para vocês. Vou colocar, por exemplo, na Binance. Na Binance, se eu for ver aqui agora o token Spell, ó, volume de negociação batendo 2 milhões, é muito pouco. A Selfie, deixa eu ver a Selfie aqui. Ó, a Selfie nesse momento batendo menos de 1 milhão, tá batendo ali aproximadamente 700 mil dólares, né? 700 mil dólares mais ou menos de volume de negociação. Isso é muito complicado. Porque, pelo menos nesse momento, são ativos que não estão sendo visados para a negociação, ou seja, tem ativos mais interessantes. Então, falando aqui da Spell, galera, eu tracei algumas linhas aqui, mas eu não quero me ater a essas linhas. Vou até apagar aqui, deixar fora do holofote alguns indicadores para poder o gráfico ficar mais limpo. O que eu estou vendo aqui na Spell? A Spell, como vários ativos, eu venho falando com vocês, bateu uma breve alta quando saiu lá de agosto, entre agosto e outubro do ano passado, e foi bater ali um topo, fez um topo em março, né? A maioria fez topo entre março e abril. E a Spell, eu não vou nem falar os zeros aqui, né? Mas a Spell fez um topo ali em quase 19 mil. Lembrando, não estou falando os zeros aqui, galera. Para não ficar enfadonho, né? Mas só que em agosto, dia 5 de agosto, como várias altcoins corrigiram muito, corrigiram não, né? Tiveram queda de fato. Queda porque correção é isso aqui, ó. Você tem um, eu vou falar até onde é a correção, utilizando Fibonacci, tá? Ó. Quando um ativo está em alta e ele corrige, ele pode corrigir em áreas de 0,38 de Fibonacci ou 0,5. Tem alguns ativos que corrigem até mesmo 0,61, 0,618, que é essa região aqui. Passou disso aqui já é considerado queda. Principalmente na situação onde a gente está vendo no diário aqui, que a Spell ela ultrapassou a EMA de 200 para baixo. Ou seja, enquanto o gráfico estava acima, a Spell estava em tendência de alta. Quando ela passou para baixo, o gráfico passou para baixo da EMA de 200, ela passou a estar numa tendência de baixa. Aí agora, aparentemente, ela está numa região de acumulação, ou seja, uma lateralização, que é essa região aqui, ó. Ela está numa região que ela acumulou lá em setembro, outubro de 2023, né, do ano passado. É uma região interessante para comprar, tendo em vista que ela ainda não estourou. Se ela voltar somente para onde teve a sua alta, galera, ela valoriza aí praticamente quase 4 vezes, né? Mas eu vejo projeções mais altas para ela. Eu não acredito que é um ativo que vai voltar para sua alta histórica, porque foi um ativo que valeu 7 cents. Para ela chegar a 7 cents hoje, ela teria que valorizar muito. E mesmo sendo um ADFI, que é um ativo relativamente com um projeto dos mais promissores, né?
E DeFi, no caso, são corretoras descentralizadas. É, é um ativo que tá com os tokens em circulação de praticamente quase tudo, né? Valor de mercado 79 milhões, ou seja, muito baixo. Mas realmente precisa ter um aporte nela. Precisa realmente aumentar o volume de negociação dela. Coisa que atualmente não está. Hoje, se por acaso o valor de mercado dela fosse para 800 milhões, a gente já teria uma valorização aí de 10 vezes. Eu acredito que Token Spell pode entregar de 10 a 15x tranquilo, tá? É, para mim não seria nenhuma surpresa, principalmente porque é um ativo que não tá, até agora não teve nenhum escândalo, e tal, é um ativo que tem bastante tempo no mercado e basicamente é isso. Olhando aqui regiões, nos meus outros indicadores, né? Deixa eu dar uma olhada aqui por dentro. Eu não tinha nem olhado no TradingView, né? Que eu tenho gostado bastante de olhar esses esses ativos numa outra ótica, né? Porque tem indicadores que eu tenho no TradingView e tem indicadores que eu não tenho na Binance. Tem indicadores que eu tenho na Binance e não tenho no TradingView. Então é muito legal assim ter uma ótica dos dois gráficos. Para mim ajuda bastante. É importante ter várias visões, né? Vou tirar aqui do semanal. Ó, Token Spell. Para confirmar aquilo que eu estava dizendo, galera, tá na região de lateralização. É, a gente tem uma order block aqui, né? Que no caso é um bloco de ordens, que são regiões muito interessantes para se comprar. E aqui são regiões muito interessantes para se vender. Você vê que uma região não está muito longe da outra. Então é muito possível que o Token Spell continue lateralizando aqui durante um tempo, até o momento que vai buscar a região de order block aqui embaixo, para depois romper para cima, tá? Eu acredito assim. Essa movimentação ela provavelmente vai ser assim. Principalmente porque o Token Spell se distanciou muito da EMA de 200, que é essa linha branca aqui, ó. Então, quando o ativo ele se distancia muito, tanto para baixo quanto para cima, em algum momento ele vai ao encontro dessa dessa EMA de 200, que é uma média referencial de preço, beleza? Deixa eu ver aqui. Agora indo para Self-Key, a gente tivemos aqui quase agora BTC batendo um pouco mais de 69 mil, né? E agora tá corrigindo aqui, junto com algumas altcoins estão corrigindo bastante. Isso tá sendo meio perigoso, né? Porque a gente tá vendo aqui, ó, que cara, a dominância da BTC tá crescendo demais. Ela inclusive tá renovando um topo aqui, ó, um topo recente. E isso é muito ruim para as altcoins, porque se a BTC ela corrigir até mais ou menos 65 mil ali, aproximadamente, talvez até um pouco menos, se eu ver altcoins aí, talvez indo para metade do valor que tá agora. A gente está numa situação realmente muito decisiva aqui. Mas, assim, para quem compra o ativo e deixa por lá, cara, a maioria dos ativos aqui estão em ótimo preço, né? Olhando aqui a Selfie, galera, a Selfie ela entrou em monitoração pela Binance e ela estava fazendo, digamos que a mesma coisa que o Token Spell estava fazendo, né? Veio numa correção, depois virou uma situação de baixa aqui, né? Foi só descendo, descendo. E aparentemente, quando ela chegou nessa região aqui, ela ia fazer esse movimento de lateralização para depois subir. Mas só que não foi isso que aconteceu. Quando ela entrou em monitoração, ela perdeu um suporte muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu vi. Ela perdeu um suporte bem interessante, né? Eu tô com um indicador de suporte aqui, mas talvez ele mostre aqui na região de 4 horas, né? Gráfico de 4 horas. Olha, isso de 4 horas consegue mostrar bastante o que eu estava enxergando. A Selfie Key, quando ela startou uma tendência de baixa, né? Quando ela atravessou graficamente aqui, ó, com as velas, a EMA de 200, ela esticou muito para baixo, depois ela voltou para cima, aparentemente ia voltar para uma tendência de alta, mas aí foi se encaminhando para uma situação de baixo. Quando ela entrou em monitoração, ela
continua ali numa região bem complicada, né? Ela foi para uma região bem complicada, porque ela tava aqui nesse range aqui, ó. Ela tava nesse range aqui. Ou seja, se você for observar aqui, ó, resistência e aqui embaixo suporte. E ela tava nessa região aqui. Aparentemente ela ia fazer um movimento de alta para voltar a sua tendência de alta, mas o que ela fez? Ela perdeu o suporte. Ela perdeu o suporte, veio buscar uma order block aqui, né, uma região onde tinha muito interesse de compra, tanto que deixou uma agulhada aqui para baixo, e agora ela está lateralizando nessa região aqui. Enquanto ela estiver aqui, ela tá legal, mas se ela voltar aqui para baixo e perder esse suporte aqui, sinceramente ela pode buscar regiões bem mais baixas. Então é importantíssimo que ela permaneça nesse range aqui, lateralize, para depois voltar para essa região onde estava a acumulação anterior e depois continuar o seu rompimento para cima, buscando talvez ali ultrapassar a EMA de 200 e voltar para o seu range de tendência de alta novamente. Falou, galera? Então essa aqui é a minha avaliação sobre a Selfie e sobre o token Spell. Fica o meu grande abraço para vocês aí. A princípio não vou fazer nenhuma análise de nenhum outro token. Mas estamos numa semana muito decisiva, galera. Sinceramente. Assim, se for observar a nível de momento de oportunidade, esse é um momento muito grande. Por quê? A gente está vendo a BTC numa região muito interessante, assim, de preço, né? E a dominância está muito alta. Isso é algo ruim? No curto prazo é, porque se a dominância ela continua a crescer e a BTC corrige, a gente tem uma desvalorização das altcoins muito interessante, né? Aí você talvez tenha a opção de comprar mais barato aí. Se você já tiver posicionado, seu dinheiro vai ser desvalorizado pelo menos no curto prazo. Mas, posteriormente, quando essa dominância aqui cair, cara, a gente tá num nível estressadíssimo aqui da dominância, é bizarro. Quando essa dominância cair, a gente vai ter, assim, muitas oportunidades para realmente ver o capital estourando, assim, multiplicando bastante. Então, é um momento realmente interessante para comprar, principalmente as altcoins, né? Para mim, a BTC tá muito cara. Eu não vejo uma grande multiplicação para BTC. Se você quiser ser mais conservador, vai ali no top 10, né? Vai ali no top 10 e aí vai ser bastante interessante ali você tá escolhendo ativos com bons projetos, né? Tem ali Solana, é, tem a Vaxi, tem ativos muito interessantes ali para poder olhar o projeto e realmente estar se posicionando, ativos que têm uma consolidação muito grande no mercado e que estão em ótimos preços também. Então esse aqui é o vídeo, galera. Um grande abraço para vocês, tamo junto, valeu, tchau, tchau!